dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Liliane, sou espírita e estou fazendo um resumo, um apanhado de um curso, dado pela Federação Espírita Brasileira, que é sobre mediunidade. São 2 volumes do livro. É claro que não tem sentido ficar lendo aqui, Qualquer pessoa pode ler e interpretar na sua casa. A ideia é trazer um apanhado geral com algumas ideias para que a gente consiga entender melhor algumas coisas, alguns dados, para que a mediunidade tão cara ao espiritismo possa ser melhor compreendida. Hoje nós vamos ver o passe espírita. E é uma coisa interessante porque não é só o espírita que vai até o centro espírita e que recebe um passe. O passe também acontece antes das reuniões mediúnicas. E uma coisa interessante, muitas pessoas que não são espíritas, se dizem de outras denominações religiosas, vão ao centro espírita para receberem um passe. A gente vai entender porque esse conceito, desse passe é muito bacana, é muito importante. Mas, por outro lado, se a gente se limitar ao passe, os resultados vão ser muito ruinzinhos na nossa vida. Antes de falar sobre o passe, a gente vai falar sobre o fluido vital. O que é o fluido vital? Ele é uma modificação do fluido cósmico universal. Vamos nos recordar que no universo existem 3 elementos. O elemento matéria, tudo que a gente consegue ver, tocar e coisas que a gente não vê e não toca, são modificações do fluido cósmico universal. Existe o princípio inteligente, também conhecido como espírito. Então, matéria e espírito e matéria são os princípios, mas eu falei 3. Deus, acima de tudo e criador de tudo e de todos, está Deus. O fluido vital que a gente vai entender agora é uma modificação do fluido cósmico universal. Então ele está, eu falei de duas vertentes, espírito e matéria, ele está na parte da matéria. É o princípio da vida material e orgânica. Então sem ele não existe vida. Até a gente vai ver nos outros vídeos sobre missionários da luz, que o vampirismo é quando é sugada a energia vital, o fluido vital do encarnado é sugado, é drenado através do vampirismo, que é uma espécie de obsessão. Então, também aproveitando, deem uma olhadinha no vídeo dos Missionários da Luz, sobre esse livro, Missionários da Luz, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Comum a todos os seres vivos, desde planta até homem. Então, só eu, ser humaninho, tenho fluido vital? Não, a planta tem o fluido vital, o animal, o homem, todos têm fluido vital. Pode ser transmitido de um indivíduo ao outro na forma de passe, por isso que a gente está falando dele. Eu tenho bastante fluido vital, eu posso doar um pouquinho para uma pessoa. O passe espírita é uma transfusão de energias magnético-espirituais. Transfusão é doação, transfusão de sangue, a mesma coisa. Do trabalhador encarnado, que aplica o passe, e pode ter também o desencarnado, que é aquele que está fornecendo energia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que colabora com essa atividade. Eu estou transfundindo, estou doando energias para aquela pessoa que está recebendo o passe. Gente, é passe, não é lavagem, nem massagem, Massagem é outra coisa. Não precisa pôr a mão, não precisa tocar, é muito desagradável, muito constrangedor. Aquela pessoa põe a mão, você vai iniciar o passe, A pessoa às vezes está com o olho fechado, para não correr o risco de você acabar o passe, ela continuar lá, um leve toquezinho, discreto aqui no ombro, pensamento em Jesus,
faz o passe, não precisa botar a mão, não é nada material, não vai limpar, não está tirando pó de ninguém, né? É fluídico, é magnético, não precisa botar a mão em ninguém. Acabou o passe, toquezinho suave, que Jesus abençoe. Ela, opa, acabou o passe. Nada de pôr a mão, é constrangedor. Esquece isso, não existe. A energia pode ser transmitida da seguinte maneira, pelo fluido do magnetizador. Então eu vou aplicar o passe, eu vou doar o fluido para a pessoa. Pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Então, um espírito pode vir aqui, né, doar fluidos sem que haja necessidade de um médium ou de alguém que seja o intermediário para a doação de fluido. E pode ser fluido dos espíritos que atuam sobre o magnetizador que vai aplicar o passe. Então, são dois aplicando o passe sobre um. Na casa espírita, né, é um magnetismo misto, ou seja, o espírito desencarnado lança seus fluidos sobre o médium, que é o intermediário para aplicar essa energia através do passe. Mecanismo do passe, a transmissão e a recepção de energia magnéticos espirituais. Como é que é isso? É de perispírito para perispírito. O perispírito do doador entra em sintonia com o perispírito do receptor. Por isso que não precisa pôr a mão, não é tirar pó, né? É energia de perispírito, que é um envoltório semimaterial, né, de perispírito para perispírito. Como é que é esse mecanismo, né? O fluido vital vai de um indivíduo para outro. Os fluidos, né, vão de um perispírito. Então, vamos lá, eu estou recebendo o passe. Médium ou não médium que vai aplicar o passe, geralmente sob influência de um espírito que está doando energia, doa para mim essas energias atingem o meu perispírito e chegam até o meu corpo físico. Por isso que eu me sinto muito bem depois do passe. Eu tinha um primo muito encapetado que quando ele recebia passe, né, quando ele na infância, ele desmaiava, ele dormia, sossegava, relaxava. Por quê? Atingia o perispírito e o perispírito atuava no corpo, relaxava, ele ficava um doce de pessoa. Como é que essas energias, eu falei de maneira simplificada, chegam no meu perispírito e atuam no meu corpo. Mas como é que é isso? É como um sol em cima da pele? Não. Nós temos centros de força no perispírito, né? André Luiz nos informa que esses centros de força são em número de 7. Porque é número místico? Não, gente, porque isso existe de fato, né? São locais no meu perispírito que vão captar energia, não são chakras, são centros de força do perispírito. Coronário controla os demais, né? Aqui no centro do cérebro, assimila os estímulos do plano superior. Cerebral, né? No cérebro, ele vai atingir as glândulas endócrinas do sistema nervoso. Laríngeo, fenômenos vocais, timo, tireoide, paratireoide. Cardíaco, emoções e equilíbrio geral. Esplênico, que é o baço, que é o sistema hemático. Gástrico, estômago, né? Alimentação e fluido. E o genésico, que é a parte sexual. Bom, esses são no meu perispírito. São os centros de energia. Agora, no meu corpo existem essas centrais de distribuição. A gente não tem, né, na parte elétrica, as centrais onde a energia gerada vai para aquele local e de lá se distribui, né? Às vezes cai uma central, derruba energia de cidades
várias, né? Porque aquele local era responsável por aquela região que ficou sem luz. Então, esses plexos nervosos que acontecem, que existem no nosso corpo, vão distribuir a energia captada pelo perispírito. Eles são em número de 4. Se são em número de 4, eu tenho 7 no perispírito, é claro que algum deles recebe de mais de um lugar, né? 7 de um lado e 4 do outro, não pode ser diferente. Plexo cervical, cabeça, pescoço e ombros. Plexo braquial, peitoral, membros superiores. Plexo lombar, costas, virilha, abdômen, membros inferiores. E plexo sacro, pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxas, pernas e pés. A energia do passe, então, chega no perispírito, atua no corpo físico e dá essa sensação de bem-estar. Vamos ao tomar passe. Ai, vou no centro tomar passe. Agora com a pandemia está tudo parado, mas um dia volta, né? Não deve ser feito como um hábito, né? Visando apenas se sentir melhor. Se não mudarmos a nossa conduta, sempre nos sentiremos mal. Eu estou me sentindo mal, vou para o centro. Vou para o centro, tomo um passe, me sinto melhor e volto para minha vidinha de sempre, vou sentir mal e vou precisar tomar passe de novo. Não pare isso nunca. Nós não temos, né, a necessidade de ficar tomando passe. Será que Deus não sabe o que eu preciso ou não? Eventualmente, eu estou numa situação de desequilíbrio, não consigo voltar ao meu eixo, vou lá, recebo essa energia de fora, me reequilibro e mudo as minhas condutas para não acontecer sempre a mesma coisa, né? Reunião mediúnica, não é cada vez que eu dou passividade a um espírito sofredor que eu preciso ir lá, esperar receber um passe para me equilibrar. Poxa, se você não sabe trabalhar a sua própria mediunidade, está na hora de você estudar um pouquinho. Estudar, entender a mediunidade para não ficar sempre, se eu não receber um passe, eu não sei, eu preciso, senão eu vou ficar me sentindo mal. Vai estudar, você está precisando estudar, se informar melhor, né? Então, assim, por que eu falei que pessoas que vão ao centro espírita apenas para receberem um passe, elas vão continuar sempre na mesma? E espíritas que vão lá também só toda semana para receber passe. Por quê? A gente chama de papa passe, né? Na igreja tem os papa hóstias. Todo domingo vai lá na missa para receber a hóstia, a comunhão, e aí na segunda cai na esbórnia de novo. Se você não mudar a sua conduta, você vai ter sempre o mesmo padrão vibratório, sempre a mesma vida e vai continuar sempre aos trancos e barrancos. Muda, se modifique, não deixe para amanhã. Hoje pode ser o último dia da sua vida, você já pensou nisso? E aí, você está prontinho para fazer um acerto de contas para o lado de lá? Você fez tudo que você tinha que fazer, que você prometeu, você se empenhou? Pensa bem, não é botar medinho não, mas a gente pode não estar aqui amanhã. Vamos pensar um pouquinho, né? Não é como viver se, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levar para a cova, de lá para o plano espiritual, e aí vamos fazer o acerto de contas. E aí, você está bem? Está bem na fita? Como é que está? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Até mais.